Olá pessoal, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal Profecias Atuais. Você que já é inscrito, você que ainda não é, se inscreve no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Como nós prometemos, hoje nós vamos fazer a segunda parte do estudo do capítulo 7 de Daniel. Nós estudamos a primeira parte no vídeo passado. Hoje nós vamos continuar estudando e provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que os outros, porque a gente vai tentar fazer de uma maneira bem detalhada para que a gente possa mostrar realmente como que a gente chegou a essa conclusão, como que a gente chegou nessa interpretação. A gente estudou no vídeo passado os 4 animais do capítulo 7 de Daniel, interpretamos os 4 animais, vamos fazer um resuminho já já, e agora nós vamos interpretar o chifre pequeno, que é uma interpretação muito delicada, que vai de encontro com a fé de muitas pessoas. Não sei qual a denominação que você é, não sei qual a crença que você tem, mas provavelmente vai entrar em choque com aquilo que você acredita. Então, assim como fizemos no vídeo passado, mais uma vez, nós vamos fazer hoje, começar o nosso estudo com uma oração pedindo que o Espírito Santo se faça presente e nos ajude a entender a tua palavra. Então, onde você estiver, não sei onde você está assistindo esse vídeo, mas se você puder fechar os olhos e orar, ou se você não puder, fique em estado de oração para que nós possamos receber o poder do Espírito Santo nesse momento. Pai bendito, te louvamos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui e pedimos que o seu Santo Espírito mais uma vez seja o nosso professor, nos ajudando a interpretar essas profecias tão importantes para o nosso tempo. Nós pedimos isso com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos continuar. Nós estamos no capítulo 7 de Daniel. Terminamos estudando até os 10 chifres do animal terrível e espantoso. Então, nós vamos colocar na tela aí de novo o resumo desses 4 animais. Nós interpretamos, nós não, a própria Bíblia interpreta no verso 17 que esses 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra. E aí nós interpretamos que esses 4 animais, que são o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, são na sequência a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e Roma imperial. E esses 10 chifres que surgem da cabeça desse animal terrível e espantoso são os 10 reinos bárbaros que surgiram após a queda do Império Romano. Essa foi a interpretação que a gente teve no vídeo passado. Se você perdeu, vai lá na playlist ou na descrição do vídeo. Você vai assistir esse vídeo de novo, ou se não assistiu, assiste esse vídeo para você conseguir entender como a gente chegou nessa conclusão. E depois desses 10 chifres, a partir do verso 8, fala que Daniel está observando os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno, e diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolências. Então ele vê dentro desses 10 chifres, 3 caindo e subindo um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, nós vamos trabalhar pelo menos com 3 hipóteses, que são as 3 mais aceitáveis: a do preterista, dispensacionalista e historicista. Apesar que o mesmo método que nós estamos utilizando para interpretar as profecias, o método historicista, é o mesmo método que a preterista e a dispensacionalista também utiliza. Por quê? Nós pegamos os símbolos da profecia, interpretamos esse símbolo e aplicamos na história. A preterista também faz isso e a dispensacionalista também faz isso, só que eles apontam para alguns personagens e a historicista aponta para outro personagem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar todas as características desse chifre pequeno e ver em qual personagem ele se encaixa melhor na história, porque todas as interpretações proféticas, né, todas, mas pelo menos as mais conhecidas, fazem esse mesmo método de aplicação. Então, nós vamos pegar as características. Nós temos um chifre que tem olhos e bocas de homem, fala com insolências. Depois, no verso 25, fala que ele proferiria a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, essas são as características deste chifre pequeno. Primeiro, a própria profecia me explica que chifre é reino.
Então, esse é um reino que sobe após os 10 chifres. Então, é uma sequência cronológica. Como nós vimos no estudo anterior, tudo aquilo que é ligado a animal, que geralmente é traduzido, pelo menos no grego, therion, é bestial, é algum reino que não condiz com os propósitos de Deus. São reinos bestiais, são reinos animais, são aqueles reinos que não condiz com os propósitos de Deus. E quando nós vemos características humanas, significa que são alguns reinos que têm a ver com alguma coisa divina. Então, por exemplo, você pega o leão da Babilônia, que é a Babilônia, que é arrancada as asas, que se coloca em pé e tem mente de homem, significa que aquele reino, que era um reino pagão, se converte a Deus. Nós temos isso na história de Nabucodonosor se convertendo ao Deus Altíssimo. Então, quando eu tenho aqui um chifre que tem uma característica bestial, chifre só dá em animal, o ser humano não tem chifre, e ele tem olhos e boca de homem, significa que ele tem uma característica política maligna, mas ele também tem características religiosas. E isso se comprova mais ainda quando que fala que da sua boca ele fala insolências. Essa palavra insolência eu fui pesquisar, e o livro de Daniel, ele é escrito em aramaico. Então, essa palavrinha aqui em aramaico é uma palavrinha chata chamada chutzpah, que ela é a qualidade expressa de alguém que fala audácias ou ousadias. Mas a etimologia dela, porque ela é uma palavra aramaica traduzida para o hebraico, porque é a língua de Daniel sendo judeu. A raiz dela, ela diz que é uma palavrinha também relacionada a isso, só que quando você pega ela, tem uma moto fazendo barulho aí e tá me atrapalhando, calma. Quando você pega a raiz dela do hebraico, ele fala assim, ó, um grande intérprete do hebraico, um tal de Leo Holstein, fala que define o termo como essa qualidade consagrada a um homem que, tendo matado sua mãe e seu pai, se atrona, quer dizer, tomou o trono, à mercê da corte porque é órfão. Então, olha só como é que funciona. É um termo relacionado a alguém que quer tomar um trono matando o pai e a mãe. Se você pegar a raiz dessa palavra, a melhor tradução não seria insolência, seria blasfêmia, e não insolência. O máximo que você conseguia chegar no aramaico é insolência, mas trazendo para o hebraico ela seria blasfêmia. E tem mais sentido quando a gente entende o que é blasfêmia na Bíblia. Então nós vamos procurar dentro da Bíblia, não vamos procurar o que é blasfêmia fora. O que a Bíblia me fala o que é blasfêmia? Então nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus está conversando, debatendo com alguns judeus. João capítulo 10, no verso 32, diz assim: Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejaremos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faze Deus a ti mesmo. Então, blasfêmia na Bíblia é o homem querendo ser Deus, mas não querendo ser um Deus, como os Césares queriam ser divinos, se autoproclamavam deuses. Nabucodonosor tentou ser Deus, Xerxes dizia ser divino. Não é um Deus, mas ser o Deus criador, o Deus Jeová. Então, blasfêmia é quando o homem, segundo a Bíblia, tenta ser Deus. E tem um outro texto também em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, famosa cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus diz o seguinte para o paralítico, no verso 5. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E no verso 7, os escribas dos fariseus estavam lá a falar assim, ó, por que fala deste modo? Ele fala deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Então, esse chifre pequeno que fala blasfêmias é um poder político e religioso que quer se colocar no lugar de Deus e também quer ter os atributos de perdoador de pecados. Aí você pode perguntar, Fernando, mas a Bíblia fala para a gente perdoar os pecados uns dos outros, né? Fala, se seu irmão pecar contra você, você vai lá e conversa com ele e tal.
Mas esse perdoar pecados não é o perdoar pecados daquilo que alguém faz contra mim. É o perdoar pecados daquilo que alguém faz contra outra pessoa. Eu posso perdoar aquilo que a pessoa fez contra mim, mas contra outra pessoa não posso. Esse perdoar pecados é o perdoar pecados de salvação. Quando Jesus fala assim, ó, seus pecados estão perdoados, você está salvo. Então, esse chifre pequeno é um poder político que fala blasfêmias, isto é, ele quer se colocar no lugar de Deus e quer ter o poder de perdoar pecados. Mais uma característica desse chifre pequeno, além dessa daí. No verso 25 fala que ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse proferir palavras contra o Altíssimo, não necessariamente ele está xingando o Altíssimo, mas no sentido de que ele está falando contra aquilo que o Altíssimo fala. Estou proferindo coisas contra aquilo que você fala. Então ele vai ensinar diferente daquilo que Deus ensina. E diz que magoará os santos do Altíssimo. Também é outra tradução um pouquinho complicada. Por isso que é ideal você ter bastante Bíblias na sua casa, várias traduções. Eu estou lendo na revista atualizada. Na revista corrigida, se você pegar esse mesmo verso, ele vai falar que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Então é bem diferente de magoar. Então é um poder político e religioso e quer ser Deus na terra que vai perseguir os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Você pode procurar em qualquer carta do Novo Testamento, principalmente de Paulo, quando ele se refere aos membros da igreja de algum local, ele fala aos santos da igreja de Éfeso, aos santos da igreja de Tessalônica. Então, quem são os santos do Altíssimo? A igreja de Deus. Então, é um poder político, religioso, que vai querer ser Deus aqui na terra, vai falar contra Deus e vai perseguir a igreja de Deus. E diz que ele vai perseguir a igreja de Deus por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E aqui a gente tem o princípio reducionista da profecia. A profecia pega alguma coisa muito grande e ela reduz para ficar bem mais fácil em apenas um versículo, e depois a gente vai interpretando e ela vai crescendo. Tempos. Lembra que a gente falou que em profecia nada é aquilo que está escrito. Leão não é leão, urso não é urso, mar não é mar. Então, o que é tempos em profecia? O próprio livro de Daniel vai me dar a explicação. No capítulo 11, no verso 13, ele vai falar: porque o reino do norte tornará e porá em campo multidões maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, tempos em profecia significa anos. Então, 1 tempo é 1 ano. Se fala que ele vai perseguir por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ele vai perseguir por 3 anos e meio. E se você pegar outra tradução, na Nova Versão Internacional, na Rei James, vai estar escrito 3 anos e meio. O que simboliza esses 3 anos e meio? É literal, Fernando? Também não. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Reduz para 3 anos e meio. E você vai calcular ele conforme o calendário judaico ou o calendário babilônico, que no final das contas tem o mesmo dia de anos, os mesmos dias durante um ano. Então, no calendário judaico e no calendário babilônico, o ano tem 360 dias. O nosso tem 365, o deles tinham 360. Como esse livro está sendo escrito por um judeu na Babilônia, você adota o calendário judaico ou o calendário babilônico. Então, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. 3 anos e meio vai dar 1.260 dias. Dia em profecia é dia mesmo? Também não. Aí eu vou lá para Ezequiel capítulo 4, no verso 7, Ezequiel me fala assim: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Então, dia em profecia é ano. Então, fazendo todas essas contas aqui, significa que esse poder político religioso que quer ser Deus na terra vai perseguir os santos do Altíssimo por 1.260 anos. Esse aqui é o princípio de redução da profecia, que fica mais fácil a gente interpretar. O que mais que ele vai fazer? Diz que ele vai cuidar em mudar os tempos e a lei. Esses tempos é literalmente calendários. Na tradução da Rei James vai estar calendários. Então, é um poder político que vai mudar também os calendários. E também diz que ele vai mudar a lei. E essa palavra lei, o original dela é Torá. Na verdade, não é Torá, é didático, que está em aramaico, mas a tradução dela
para hebraico, é Torá. E a Torá não é uma lei qualquer. Não é que ele vai mudar as leis civis ou as leis do país dele ou qualquer. Não, ele vai mudar a lei de Deus. Então, depois de todas essas características, nós vamos ver se os personagens das linhas de interpretação se encaixam com esses detalhes. Então, nós temos um poder político, poder também religioso, que quer ser Deus na terra, quer perdoar pecados, ensina diferente do que Deus ensina, persegue os santos do Altíssimo por 1260 anos e que ele muda os calendários e muda a lei de Deus. Primeiro nós vamos tentar encaixar as outras interpretações que não a historicista. A preterista me fala que isso daqui são os 10 Césares e que o chifre pequeno seria um 11º César. Alguns falam que poderia ser Nero e outros falam que poderia ser Tito. Nenhum dos Césares encaixa em todos esses detalhes. Que nenhum deles quis ser o Deus Yahvé. E nenhum deles perseguiu o povo de Deus por tantos anos. Um César só, por tantos anos, não. Mesmo que fosse anos literais, fossem 3 anos e meio, nenhum César perseguiu por 3 anos e meio o povo de Deus. E ninguém quis perdoar pecados de ninguém. Eles não mudaram a lei de Deus e eles não mudaram os calendários. Então, não consigo aplicar os Césares, de qualquer um dos Césares, ao chifre pequeno. A outra interpretação é Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio, ele invade Jerusalém, ele profana o templo, ele faz sacrifícios de porcos no holocausto, que era uma coisa terrível para o judeu, mas mesmo assim ele ainda não se encaixa em todos os detalhes. Antíoco Epifânio não perseguiu o povo de Deus por 1260 anos, muito menos por 3 anos e meio. Aliás, ele perdeu para uma revolta judaica. Se você tiver uma Bíblia católica e procurar os livros de 1º e 2º Macabeus, você vai ver que tem uma revolta judaica que vence Antíoco Epifânio. Então não tem como eu encaixar o chifre pequeno, todos esses detalhes, nesse rei Seleucida. O único personagem da história que vai se encaixar com todos os detalhes é o bispo de Roma, que mais tarde se tornaria o poder papal. Nós não vamos ter tanto tempo para explicar tudo o que aconteceu nesse período. Nós vamos deixar um link nas descrições de um programa chamado Evidências. Esse programa é a História do Papado, apresentado pelo Dr. Rodrigo Silva, que ele tem muito mais propriedade do que eu para contar essa história. Então, depois que você terminar o vídeo, você vai lá, clica nesse link, você vai entender como tudo isso desenrolou. Mas, para resumir, um imperador romano chamado Constantino, ele se converte, entre aspas, ao cristianismo e começa a dar muito poder para o líder da igreja na época, que era o bispo de Roma. E ele começa a dar posses, começa a dar autonomias para o bispo de Roma, e isso foi aumentando o cristianismo. Ele chega a propor a cristianizar todo o Império Romano, o que aconteceu oficialmente em 380 d.C. com o imperador Teodósio, que tem o Concílio de Tessalônica, que realmente o Império Romano se torna cristão. A partir desse momento, ele começa a ter muitos poderes, e dos argumentos do bispo romano, da igreja cristã romana, é que agora ele é o substituto do Filho de Deus na Terra. Inclusive, por muito tempo, agora ele tirou, mas na tiária dos papas estavam o vicário filideis, que é em latim significando o substituto do Filho de Deus na Terra. E se você pegar qualquer encíclica papal, qualquer bula, você vai ver que ele é o Pontífice Maximus, ou Sumo Pontífice. O mesmo título que era dado para o imperador romano. E olha só que interessante, se você for procurar na sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, no verso 1 e 2, quando Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, que é a famosa Vulgata Latina, ele dá esse mesmo título para Jesus Cristo. Ele chama Jesus Cristo ali de Sumo Pontífice, que na nossa tradução vai estar Sumo Sacerdote. Então ele assume a posição de Jesus Cristo aqui na Terra. Isso é blasfêmia. E ele também começa a ser o perdoador de pecados, prática que a Igreja Católica Apostólica Romana adota até hoje. Quando um dos nossos irmãos católicos
querem ser perdoados, eles vão até um confessionário, confessam seus pecados para o padre lhes dá uma penitência e os pecados deles estão perdoados. Isso também é blasfêmia, porque a Bíblia fala que só tem um único intermediador entre Deus e os homens, que é o próprio Jesus Cristo. Então aí ele já vai se encaixando. Só que fala que ele aparece só depois de ter caído 3 chifres. Quem são esses 3 chifres? Quando o Império Romano começa a se tornar cristão, tem 3 reinos bárbaros, daqueles que estavam debaixo do poder do Império Romano, que não aceitam a autoridade papal, que são os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Com o passar do tempo, Roma imperial vai perdendo poder até cair totalmente em 476 depois de Cristo. Porém, até esse período, eles tinham um certo poder entre esses 10 reis, mas quando ele cai, quem começa a tomar o poder sobre o que seria a Europa é o poder papal, que entra no lugar do poder romano pagão. Só que esses 3 reis não concordam. Em 508, o rei Clovis da França se converte ao cristianismo e oferece tropas ao poder papal para investir contra esses reinos, e o último reino que cai é em 538 d.C. E aí todos os historiadores entendem que essa data é o começo realmente do Império Papal, porque todos os seus opositores caíram. Se você pegar de 538 até quando o Roma papal caiu, e isso acontece em 1798, quando a mando de Napoleão Bonaparte, o general Berthier, invade o Vaticano e prende o Papa Pio VI, você vai contar 1260 anos certinho. Faz 1798 menos 538, vai dar o período de 1260 anos. Esse período é chamado de período da Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque foi um dos períodos mais terríveis que teve na história da humanidade, onde a Sé Romana impõe um negócio chamado Santa Inquisição. Você já deve ter estudado em história, ou já deve ter assistido alguns filmes. Se você não estudou, vai procurar assistir ou ler, que é o período em que a igreja mata, tortura todos aqueles que eram contra as suas doutrinas e eram chamados de hereges, quando na verdade só eram pessoas que não concordavam com as doutrinas da Sé Romana. Olha que coisa interessante como que tudo vai se encaixando. Então, é um poder político, porque o Papa até hoje é um único chefe de Estado que também é chefe de uma igreja, então é um poder religioso também. Ele se auto-intitula o Sumo Pontífice, o principal fazedor de pontes entre Deus e os homens, que é um título dado só a Jesus Cristo. Ele ensina diferente de Deus, então ele fala palavras contra o Altíssimo. Ele persegue os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, isso é 1260 anos, de 538 até 1798. E ele muda os calendários. Como ele muda os calendários? Isso já estava ocorrendo já em Roma pagã. Os imperadores estavam mudando, tanto é que eles adotaram os meses de quintílio e sextílio para os meses de julho e o mês de agosto, em homenagem aos imperadores Júlio César e Augusto César. Só que com Roma papal, ele empurra esses meses para frente, porque eram meses em homenagem aos imperadores. Esses meses estavam num período que não daria muito certo fazer festa, porque no hemisfério norte, esse período lá é frio. Então ele taca para o meio do ano, onde julho e agosto lá é verão, e os meses que estavam ali ele empurra para frente. Por isso que até hoje os nossos meses, que seriam setembro, que é o mês 7, se tornou mês 9, o mês de outubro, que era o mês 8, se tornou mês 10, e assim por diante. Novembro e dezembro, que seriam o mês 9 e o mês 10, se tornaram o mês 11 e o mês 12. Além dele mudar os calendários religiosos. A Páscoa, até então, tinha uma data fixa, era sempre no 14º dia do primeiro mês. Agora a Páscoa varia de acordo com a lua nova para se encaixar no calendário pagão, que eram as festas de Baco, que depois se tornaram o Carnaval. Então, o Carnaval é sempre 40 dias antes da Páscoa, para poder se encaixar com o calendário religioso. Então, ele muda os calendários. Além do que, também ele muda a lei de Deus. Então, você vai ver aí numa tela e você vai comparar.
a lei de Deus em Êxodo capítulo 20, do verso 1 em diante, e o catecismo, que é a lei da Igreja Católica Apostólica Romana. Em nenhum momento ele fala que a lei foi abolida, mas ele muda arbitrariamente a lei. Ele tira o segundo mandamento e o terceiro passa a ser o segundo, o quarto passa a ser o terceiro e assim por diante. O último mandamento ele divide em dois. Ele muda o sétimo mandamento, que não adulterarás, ele coloca para não pecar contra a castidade, e ele, o que seria o quarto passou a ser o terceiro, ele muda o dia de guarda. Ele muda do sábado para o domingo. Então, na história, não tem outro personagem que se encaixa tão bem a todas essas características, a não ser o bispo de Roma, que mais tarde viria se tornar o poder papal. Mas se você estiver achando que isso é muita loucura, nós vamos ter agora alguns comentários de algumas pessoas que concordam com isso. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz o seguinte, no verso 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo fala o seguinte, quando ele fala assim, ó, isso não acontecerá, não acontecerá o quê? A volta de Jesus. O contexto da carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses é o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 16 e diante, Paulo explica como seria a volta do Senhor. E ele fala do arrebatamento da igreja. Ele fala que os mortos em Cristo seriam ressuscitados, os vivos seriam transformados e a igreja seria arrebatada, culminando com a volta do Senhor. A igreja fica super ansiosa com esse acontecimento e pergunta para Paulo quando isso iria acontecer. E aí Paulo manda uma segunda carta para os Tessalonicenses falando, ó, a volta do Senhor, o arrebatamento da igreja não acontecerá antes que venha a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa quebra de acordo, desvio da fé. E ele faz essa descrição desse personagem muito parecida com o chifre pequeno que está em Daniel, capítulo 7. O interessante é que quando ele fala que é o homem da iniquidade, essa palavrinha iniquidade, se você for procurar nos textos gregos, é uma palavrinha escrita anomia, que é a mesma palavra que está lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, quando ele fala que pecado é transgressão da lei. Na tradução da Revista e Corrigida vai estar pecado é iniquidade, que é a mesma coisa, porque anomia, nomos, de lei em grego, prefixo a é aquilo que vai contra o que está na frente, que é a mesma regra gramatical do português, que você tem aquilo que é, por exemplo, a palavra normal, quando você põe o prefixo a, ele se torna anormal, então é aquilo que é contra aquilo que vem depois. Então, anomia é aquilo que é contra a lei, ou transgressão da lei. Então, toda vez que você vê essa palavrinha iniquidade no Novo Testamento, significa transgressão de lei. E ele fala que esse homem é um homem da iniquidade, aquele homem que ia transgredir a lei de Deus, que ia mudar a lei de Deus. Baseado nisso, nós temos os textos dos reformadores, aqueles que foram o pai da reforma da igreja que nós conhecemos hoje, da igreja protestante e depois das igrejas pentecostais. Lutero, Martinho Lutero, talvez o principal dos reformadores, escrevendo uma carta para o seu amigo Jorge Spalatino, também um reformador, em 1520, ele disse assim, ó, eu estou extremamente aflito em minha mente, não tenho mais dúvida de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e as conversas dos papas, suas ações, seus decretos, tudo aponta para a descrição que as escrituras fazem dele. Inclusive, quando Paulo fala no 2 Tessalonicenses, o iníquo, esse iníquo original é anticristo. Se você pegar uma Bíblia do Rei James, por exemplo, ele vai estar falando anticristo. Calvino, citando Daniel, ele diz, Daniel e Paulo predizem que o anticristo se sentaria no templo de Deus. Entre nós é o pontífice romano, que fazemos líder e representante legítimo deste iníquo e abominável reino. Isso é João Calvino, o que seria o fundador posteriormente da igreja presbiteriana. Em 1564 ele diz isso. John Knox, um grande reformador também, reformador inglês, ele diz o seguinte,
Quanto à igreja romana, encontra-se corrompida, e eu não tenho mais dúvida quanto a ela ser sinagoga de Satanás, e aquele que se intitula cabeça dela, o Papa, o homem do pecado, de que o apóstolo Paulo falou, do que eu tenho dúvida que Jesus Cristo sofreu pela instigação da igreja visível de Jerusalém. Então, John Knox fala que o Papa também é um anticristo. Charles Spurgeon, um grande evangelista do século XIX, ele fala: é responsabilidade e dever de todo cristão orar contra o anticristo. E quem seria esse anticristo? Ninguém em sã consciência ousa questionar. Se não é o papado da igreja de Roma, não há nada neste mundo que possa ser chamado como tal. Se temos um aviso sobre o anticristo, deveríamos ter a igreja em suspensão, pelo fato de corresponder tão exatamente à descrição de Daniel. Nota de John Wesley, reformador que depois fundou a igreja metodista. O homem do pecado, o filho da perdição, em muitos aspectos o Papa tem um indiscutível merecimento desses títulos. Ele é, num senso enfático, o homem do pecado, enquanto ele aumenta de todas as formas o pecado acima da medida. Ele é também propriamente estilizado como filho da perdição por causar a morte de inumeráveis multidões, tanto de seus opositores como de seguidores, destruições de inúmeras almas, e ele mesmo irá perecer eternamente. Ele é aquele que se opõe ao imperador, uma vez que reivindica soberania e que exalta a si mesmo acima de tudo que se chama Deus ou é adorado. Na verdade, isso está implícito nos seus títulos comuns de sua santidade e Santíssimo Padre. Então, não sou eu que estou falando isso. Quem fala que o chifre pequeno de Daniel e o homem da perdição, o iníquo, o anticristo, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, são os reformadores. São eles que estão falando desde 1500 que esse chifre pequeno é o anticristo e que ele aplica a Roma papal. Lembrando que é um reino, não é uma pessoa em si, porque através dos anos foram passando vários papas. Aqui terminamos a nossa interpretação. Depois, a parte do tribunal, nós vamos fazer junto com Daniel capítulo 8. Mas eu gostaria de deixar algumas observações. Você que já está em choque, que já está recebendo essa mensagem aí, talvez esteja, né, com esse monte de informação e entrar em parafuso. Mas algumas considerações que a gente precisa deixar aqui. Paulo fala que o arrebatamento da igreja acontecerá junto com a volta de Jesus. Quando Jesus voltar a essa terra, haverá o arrebatamento da igreja. E ele fala que o arrebatamento da igreja não acontecerá antes que apareça o anticristo. E isso vai de encontro a algumas doutrinas que têm sido pregadas. A maioria das doutrinas têm sido pregadas dizendo que primeiro tem o arrebatamento e depois tem a tribulação com o anticristo. Sendo que Paulo fala o contrário. E que os reformadores confirmam o contrário. Então, ele já está no meio de nós. A igreja não é pré-tribulacionista. Ela vai passar pela tribulação. Ele só está esperando um momento para acontecer algumas coisas que a gente vai estudar mais para frente. Mas olha que coisa interessante. Desde a época dos apóstolos, no final da época dos apóstolos, lá no finalzinho, começando no ano 100, João já falava que estava começando a surgir anticristos, que era a oposição. O bispo de Roma já estava começando a querer fazer algumas coisas erradas. Paulo também fala na carta de Tessalonicenses que ele ainda não se manifestou ainda, porque não é chegada a hora dele, mas que o tempo dele se manifestar estava claro. Então, não vai ter arrebatamento e depois vem o anticristo. Primeiro vem o anticristo e depois tem o arrebatamento. A outra consideração, nós vamos ver uma linha cronológica aqui, para a gente entender uma coisinha, e vou deixar essa pergunta com você para você pensar. Nós temos uma linha cronológica dos reinos. Nós temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, a Europa dividida e Roma papal. Jesus Cristo morre em Roma pagã, no ano 31 depois de Cristo. O chifre pequeno vai mudar a lei de Deus 400 anos depois. Se você seguir a linha cronológica, ele vai mudar a lei de Deus 400 anos depois. Por que ele vai mudar uma lei em que Cristo aboliu ela na cruz, segundo algumas interpretações afirmam? Se Cristo aboliu a lei na cruz,
Por que que um poder político religioso vai se dar ao trabalho de mudar uma lei que é obsoleta ou que foi abolida? Né? Isso a gente vai conversar um pouquinho mais quando a gente voltar a falar do chifre pequeno. No capítulo 8 ele vai aparecer de novo, nós vamos ver algumas mais outras coisas que ele fez. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas por hora, a gente termina essa interpretação do capítulo 7. Como eu disse, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, até que não ficou tão longo como eu esperaria, mas que você possa meditar nessas palavras, leia de novo o capítulo 7 com essas informações que você tem agora, assista o vídeo do Dr. Rodrigo Silva no programa Evidências e nós voltamos a nos encontrar no próximo estudo do capítulo 8. A lição de casa para o próximo vídeo é o capítulo 8 de Daniel. Leia ele e, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um.